Hoje celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa festa está ligada à dedicação de duas basílicas construídas pelo imperador Constantino, uma no Gólgota e outra no Santo Sepulcro. Essas duas basílicas foram dedicadas no dia 13 de setembro de 335. No dia seguinte, dia 14, as relíquias da Santa Cruz, que foram encontradas por Santa Helena, eram expostas ao povo, que podia ter acesso a elas, e assim se recordava o triunfo da cruz. Então, todos os anos se comemorava no dia 13 a dedicação dessas duas basílicas e no dia 14 a exaltação da Santa Cruz, que até hoje no Oriente, nos ritos orientais, é celebrada com solenidade equivalente à da Páscoa. Na primeira leitura, nós temos aquele episódio conhecido da serpente de bronze levantada numa haste por Moisés no deserto para curar os que eram mordidos pelas serpentes e morriam por causa do seu veneno. Eles que tinham blasfemado contra Deus, chamado de alimento miserável, o maná. Nós estamos com nojo, porque Deus nos fez sair do Egito para vir morrer nesse deserto. E no Evangelho, Jesus retoma essa imagem para dizer que, na verdade, a serpente de bronze, que era conservada no Templo de Jerusalém, os judeus conservaram essa serpente de bronze no templo, e Jesus diz que essa era uma imagem, era uma prefiguração da sua morte, assim como aqueles que olhavam para a serpente na haste, que fora levantada, se salvavam e ficavam curados. Aqueles que olharem para Jesus crucificado serão salvos. Aqueles que crerem em Jesus, que morreu por nós, serão salvos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. A cruz, desde os primórdios, é o sinal principal, é o símbolo mais importante da fé cristã. Logo no início do rito do batismo, a cruz é traçada sobre nós como sinal da nossa pertença a Cristo, do senhorio de Cristo sobre nós, e nós iniciamos e concluímos as nossas orações traçando o sinal da cruz, que é o sinal da nossa salvação. A cruz, que era instrumento de tortura, de morte, o pior dos suplícios, a que eram condenados os piores bandidos, se tornou para nós instrumento de salvação, porque pela sua morte Cristo nos deu a vida. Então, para nós, a cruz é a árvore da vida, é o altar sobre o qual Cristo ofereceu ao Pai o sacrifício da nova aliança. A cruz é o trono real de Cristo. Por isso nós a exaltamos, como diz a antífona de entrada de hoje: a nossa glória
está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós celebramos hoje essa festa da exaltação da cruz, do triunfo, da vitória da cruz. Cristo, por sua morte, pelos sofrimentos, carregou os nossos pecados e nos salvou. Nós, olhando para a cruz, vemos o sinal do amor de Deus por nós. E assim como Deus transformou a morte do seu Filho, essa morte horrenda, dolorosa, em fonte de vida e salvação para nós, também contemplar o mistério da cruz, além de nos revelar o imenso amor de Deus por nós, nos ensina a transformar os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas humilhações, frustrações, decepções, os nossos fracassos, transformar tudo isso em instrumento de santificação para nós, unindo-nos a Cristo. Jesus nos faz aquele convite que nós ouvimos na missa de domingo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. E ele diz em outro evangelho, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Então, para nós a cruz não é sinônimo de derrota, mas de vitória. Não é sinônimo de dor, de sofrimento, de morte, mas de amor, de vida e de salvação. É a árvore da vida. E o mistério da cruz é atualizado, se renova, se torna presente cada vez que nós celebramos a Santa Missa. O santo sacrifício da missa, o sacrifício eucarístico, é o sacrifício da cruz. É o mesmo sacrifício oferecido uma única vez pela nossa salvação. E nós participamos desse sacrifício cada vez que participamos da Santa Missa. Então, nesta celebração da exaltação da Santa Cruz, uma vez mais, a cruz de Cristo realiza em nossa vida esse mistério de redenção, de nos elevar a Deus pelo esvaziamento de Cristo, pelo aniquilamento de Cristo que se entrega, que se oferece por nós. E nós também aprendamos a nos oferecer com Ele a Deus, para que a nossa vida seja uma oferenda, nossa vida seja um presente que nós entregamos a Deus todos os dias. Amém.